Fala aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar. Somar! Bom, pessoal, se vocês estão acompanhando e quem não acompanhou e esqueceu de ver os últimos vídeos, por favor, corre lá que ainda dá tempo, né, de ver os vídeos ali sobre Sempre módulo dá. de serviço, sempre dá. É, Hoje a gente vai começar uma nova etapa, né, mano, da academia do SAP Business One, indo agora para a área de gerenciamento de projetos, né? O que o SAP Business One traz para a gente como solução para auxiliar no gerenciamento de projetos, gerenciamento financeiro de um projeto, tá? Então, antes de rodar a vinheta, se você não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para as notificações e já curte esse vídeo. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês o que nós temos, então, dentro desse módulo de gerenciamento de projetos. É o último módulo aqui da parte da divisão de logística, né, o que o Learning Hub divide. Antes, e na próxima etapa, a gente deve entrar em aspectos de contabilidade, olha só que legal. Mas vamos focar aqui, então, no gerenciamento de projetos, para a gente fechar essa etapa de logística. É um módulo também bem rápido, assim como o de gerenciamento de serviços, que foi ali cerca de 1 hora de aprendizado. Esse também, o recomendado ali é mais ou menos 1 hora de estudo para absorver os conhecimentos. A gente não tem, a gente só tem duas etapas de conteúdo e só são também PDFs com um PowerPoint, né, e explicações ali sobre as funcionalidades do módulo. A gente não tem testes, não tem simulações, então ele ficou bem enxutinho mesmo. E acho que o complemento que a gente vai trazer vai ajudar bastante, porque quando falta esses recursos da simulação e do teste, fica um pouco difícil para a gente que está estudando validar se a gente está realmente tendo o entendimento correto ou não. E principalmente se eu não tenho acesso a uma base do SAP, aí fica mais difícil ainda de eu validar se meu entendimento está correto. Outro fator que dificulta também o aprendizado é que tanto um conteúdo quanto o outro, eles estão em inglês, não estão traduzidos, apesar da nossa jornada ser selecionada, ser a jornada de português. A gente entra aqui não está traduzido, isso dificulta também um pouco ali o entendimento, mas persistindo um pouquinho ali, dá para a gente ter uma ideia, assim, uma noção. E agora, com esses vídeos Perfeito. da Somar, com certeza vai contribuir aí no aprendizado de vocês para uma futura formação. Então, a gente tem esses dois conteúdos macro aqui, que é a explicação do módulo de gerenciamento de projetos em si, e uma segunda etapa falando especificamente da parte de faturamento dentro do módulo de gerenciamento de projetos. A partir de toda a gestão de projetos, como você vai fazer a cobrança, né, de todo o serviço que está sendo desempenhado dentro daquele projeto. Então, aqui, ó, até deixei já traduzido os objetivos macro de cada etapa da jornada. Então, na primeira etapa, ele explica o conceito de gerenciamento de projetos dentro do SAP Business One. Então, como é que eu posso trabalhar, que tipo de projeto eu posso trabalhar dentro do SAP Business One? Como criar, manter e concluir um projeto usando dados mestres de projeto. Ai, Elias, o que é dados mestres de projeto? Calma aí que a gente vai entender. A gente aprende Muito bom. também a conectar objetos diferentes a dados mestres do projeto, a criar e trabalhar com subprojeto, que é a partir de um projeto mestre, eu ter outros pequenos projetos vinculados a ele, e a monitorar seus projetos usando o gráfico de Gantt e os relatórios de gerenciamento de projetos. Então, como é que eu posso fazer a gestão do meu projeto e de todos esses dados que são imputados ali no módulo. E ali na segunda parte, que remete ao faturamento em gerenciamento de projetos,
Aí, nos objetivos, a gente vai aprender a adicionar registros de folha de ponto. Normalmente, quando eu trabalho com projeto, eu trabalho muito com mão de obra, né? Dos profissionais que vão estar desempenhando aquelas atividades. Vou aprender também a definir documentos, atividades e registros de tempo como algo exigível para o projeto e a executar o assistente de geração de documentos de faturamento. Como aqui a tradução é ao pé da letra, às vezes a semântica não fica muito legal, mas quando a gente for mostrar isso na prática, vai ficar mais simples de entender. Mas basicamente é toda a forma de eu medir as atividades que eu estou desempenhando e eu usar de alguns recursos para eu conseguir cobrar o meu cliente referente àquele projeto que eu tô atuando. Né? Muito bom. Então a gente tem aqui, ó, só passar para vocês darem uma olhada. O primeiro PDF sobre o overview. Como eu disse, tudo em inglês. Os objetivos que eu falei para vocês. E aí aqui a gente tem o conceito, né, sobre eu dividir um projeto em percentuais. Então, eu vou trabalhar com etapas, com atividades, e cada atividade ela vai ter um peso para a entrega final do meu projeto. E isso eu posso representar em percentuais para ajudar lá no monitoramento do projeto, quantos por cento do meu trabalho eu já entreguei. Né? Tudo isso a gente consegue parametrizar. Sobre o dado de um projeto, o que pode ser um dado importante para um projeto, que é a parte financeira, ordens de produção, atividades e soluções de serviço, os documentos de marketing e documentos de estoque também, de inventário, por exemplo. Informações importantes para gerenciamento de projeto, que são os documentos de faturamento, os relatórios de projeto e o gráfico de Gantt para eu enxergar a programação de atividades, né, dentro de um calendário. Aí aqui o e-learning traz um cenário, né, de estudo de caso, como sempre, tudo que ele sempre embasa, né, numa historinha para poder contar como é que pode ser utilizado o módulo. Aí aqui ele volta no exemplo da OEC Computers, que é uma empresa que vai trabalhar um projeto de instalação e planejamento de infraestrutura, que vai prover um hardware e o computador para o seu cliente, vai configurar, integrar o equipamento e fazer a instalação local. Então, tudo isso ele traz como um projeto e ele explica ao longo do material como que o módulo pode ser utilizado para desempenhar esse projeto aqui. Aí ele explica a questão das atividades principais, como é que podem ser definidas. E aí ele traz alguns prints das informações básicas do projeto e vai explicando, né, cada campo, que é o que a gente vai ver na prática aí com o Alisson. Então, tem toda a explicação, sempre baseada nos prints de tela aqui. Então, a gente consegue definir a data de início, data de término, a data real de término, né, comparado ao planejado, a etapa, a atividade, a descrição da atividade. Então, a gente consegue colocar planejamento de custos, vincular documentos para poder comparar o planejado com o realmente consumido ou faturado. Eu consigo associar documentos, né? Como eu disse lá um pouco mais para trás, sobre os documentos de marketing, então, pedidos de venda, ordens de produção, tudo que gerar documentação atrelada a esse projeto vai ficar associado ali para poder a gente ter um relatório completo e integrado do que está sendo utilizado e movimentado nesse projeto, né? Uhum. Aqui ele explicando a questão dos documentos ainda. O grande ponto, né, mano, é que assim, ele conecta tudo aquilo que a gente viu até agora. Sim. Tá? Então, todos os documentos que nós já elaboramos hoje dentro dos vídeos da Somar, desde fazer um pedido de compra, uma nota fiscal de entrada, lançar, né, saídas de mercadoria, ordens de produção, todas essas atividades que nós executamos no dia a dia do processo, elas podem ser conectadas a um projeto. Tá? Uhum. E aí é através dessa característica, né, de anexar a um projeto, é que o SAP vai pegar tudo
que acontece no dia a dia e trazer para a gente de uma visão unificada. E aí, com base no tipo de cada documento, no conteúdo, né, que foi transacionado, ele consegue calcular, né, juntar o quanto eu gastei, o quanto que eu recebi e fazer um cálculo ali, né, geral, para poder determinar quanto valeu o meu projeto, se eu tenho que cobrar, se eu não tenho que cobrar, e tem várias coisas ali que a gente vai conseguir enxergar juntos. E é interessante o cuidado de estudar bem o processo que você vai controlar, né? Estudar bem o seu projeto e todas as atividades que serão geradas para você colocar os dados da maneira correta. Sim. Porque você pode ou não atribuir um documento, você pode ou não vincular um código de projeto a outro. Então, você ter a ciência da funcionalidade e saber que momento ou não fazer um vínculo que vai fazer com que o módulo te entregue dados e informações ali que vão realmente te ajudar numa tomada de decisão lá na frente, no faturamento correto, em relação ao serviço e tudo mais. Então, o SAP ele vem todo aberto, né? Então, aqui a gente está vendo o que tem de possibilidade, mas o que de fato eu vou utilizar ou não e de que forma depende muito Uhum. da interpretação que a gente trazer aí dentro da implementação, né? Muito bem. Bom, então aqui, ó, administrando ordens de produção dentro de uma etapa de projeto. Então, que ele traz vários cenários, né, para poder exemplificar a funcionalidade, que é o que a gente vai exercitar aí na prática. E o segundo, já acho que aqui, ó, status do projeto, sobre finalizado, pausado. No segundo PDF, só fala sobre as questões de faturamento. Então, desde o apontamento de horas, de eu ter as atividades ali apontadas e eu executar a cobrança. Então, eu tenho aqui ó, Uhum. os recursos, os processos e as saídas, que são as invoices. Então, ele explica como é que eu posso cobrar e se as atividades que eu estou colocando ali, elas são faturadas ou não. Então, tem projetos que vão ter atividades que são faturadas, tem atividades que não serão faturadas, então eu preciso sinalizar isso no momento que eu estou inserindo a informação, para quando eu fechar lá o meu relatório, eu cobrar o meu cliente da maneira correta e evitar aí qualquer desgaste desnecessário aí, né? Então, ele fala dessas Exatamente. planilhas de apontamento. Esse aqui é bem mais rapidinho e foca exclusivamente nisso. Então, é isso, bem basiquinho. É aquele detalhe, né, mano? Apesar de não ser muita coisa no documento, envolve muita coisa no processo. Envolve muita Envolve. coisa, principalmente na preparação, como você mesmo falou. Porque é gerenciamento de projeto, né? Ele não é o controle do projeto, é o gerenciamento do projeto. Para você gerenciar um projeto, você precisa estruturar tudo da forma Uhum. correta para que isso aconteça. Não, e vamos pensar o seguinte, né? A gente está falando de uma maneira geral. Um projeto ele pode ter diversos formatos, amplitudes, aplicações, nichos. Então, o SAP ele traz sempre funcionalidades gerais, né? Isso. Agora, o que de fato vai fazer sentido para o meu processo, o projeto que eu preciso controlar precisa ser, né, desenhado ali, bem pensado, para eu saber qual função que vai fazer mais sentido eu aplicar e como. Então, acho que o X da questão está aí. Então, é um módulo bem versátil, pelo que eu pude entender. Ele Com certeza. traz pontos essenciais, que é o controlar a atividade, controlar a etapa, ver percentual, eu ter relatórios de apontamento, eu conseguir atribuir documentos, controlar custos, que é o que precisa, né, essencialmente para qualquer projeto. E aí, pode ser que tenha alguns cenários que eu precise de alguns controles a mais, mas isso a gente sabe que o SAP ele permite a gente customizar o que for necessário para atender, né? Muito bem. Então, não deixem de acompanhar, porque agora a gente vai entrar dentro do SAP e visualizar como utilizar a ferramenta de gerenciamento de projetos.